Agora eu vou te mostrar alguns segredos de como algumas pessoas estão conseguindo utilizar essa inteligência artificial de forma que a sua cabeça vai explodir. Como você viu no título desse vídeo, a gente está aqui falando sobre ChatGPT, que é uma inteligência artificial que te dá superpoderes. Mas use com responsabilidade. Agora, um pequeno disclaimer, eu não vou entrar no mérito aqui se as pessoas estão usando isso de forma correta ou não, se as pessoas vão ficar mais burras com isso. Calma. E eu já vou acabar com esse assunto aqui logo. Isso daqui é uma ferramenta para você usar para ser mais produtivo e aprender mais ainda, conseguir trabalhar melhor e não simplesmente algo que vai fazer tudo por você. Então, resumindo, quem utilizar inteligência artificial no seu dia a dia vai ser mais produtivo do que quem não utilizar. Então vamos para um exemplo. Vamos supor que eu queira que ela escreva um artigo sobre inteligência artificial. Então escreva um artigo sobre inteligência artificial. Se você reparar, a gente tem meio que um padrão nesses comandos. Por exemplo, aqui a gente tem um artigo. Isso aqui você pode trocar por trabalho, texto, redação, lista. A gente pode colocar aqui também o tamanho. Porque nesse tamanho aqui, a gente pode colocar aqui quantos parágrafos você quer. Então vamos supor que você não queira que ela fique digitando, sei lá, 10 parágrafos de alguma coisa que você precisa. Então você pode chegar e falar assim, fale em um parágrafo tal coisa. Escreva um tamanho, resultado, sobre, aqui eu coloquei inteligência artificial, mas a gente pode colocar aqui, né, qualquer tópico, qualquer assunto, né? E uma coisa interessante também que você pode fazer é colocar no estilo de. Então você pode chegar aqui e botar no estilo de. Vamos supor que eu queira pedir para ela responder para mim qual que é a definição de inteligência artificial, porém imitando no estilo de alguma outra pessoa, no estilo de alguma, sei lá, algum escritor famoso, alguma celebridade, algum cantor. Vamos colocar um exemplo aqui do mundo real. Escreva, eu vou colocar aqui um parágrafo sobre inteligência artificial. Ao invés de eu colocar no estilo de, eu vou colocar como se fosse uma música do Roberto Carlos. Nossa, isso é muito doido. Será? Será que ela é capaz de fazer algo desse nível? Ela não escreveu em um parágrafo, né? Parece que ela não respeitou isso. Às vezes ela faz isso. Mas olha só que loucura. Ó inteligência artificial, como uma música de Roberto Carlos, sempre evoluindo, sempre crescendo, nunca parando, sempre se renovando. Com seus algoritmos e suas redes neurais, ela pode aprender e se adaptar. Olha que loucura. Ela simplesmente explicou pra gente o que é uma inteligência artificial como se fosse uma música do Roberto Carlos. Que loucura. Acho que disso você não sabia. Agora eu vou fazer uma coisa muito maluca e eu não tinha testado antes. Eu tô fazendo esse teste aqui enquanto eu gravo esse vídeo. Explique o que é economia em 2 parágrafos, como se fosse uma ficção de Isaac Asimov. Isaac Asimov é um grande escritor de ficção científica, onde vários livros dele se tornam filmes e séries, etc. Eu, Robô, por exemplo, lá, aquele filme com Will Smith, é um exemplo disso. Caramba, olha só que loucura. Imagine que você é um cientista do futuro vivendo em uma sociedade avançada onde a produção de bens e serviços é altamente eficiente e automatizada. Olha só que legal. Ele está me ensinando economia através de ficção científica de um autor que eu gosto muito. Isso é loucura. Nenhum professor no mundo consegue ser tão eclético assim, tão adaptativo quanto uma inteligência artificial. Calma, eu não estou falando que os professores têm o seu lugar, óbvio que sim, mas isso daqui é uma coisa nova de explodir a cabeça de que as coisas vão mudar a partir de agora. E dessa vez ele respeitou sim, em 2 parágrafos. Muito obrigado. Vamos supor que você precisa escrever um texto sobre, sei lá, qualquer tipo de assunto. Vamos entrar aqui no Wikipedia. Definição de redes de computadores. Então vou acessar o Wikipedia e tem um parágrafo aqui falando sobre redes de computadores, que na informática da telecomunicação é um conjunto ou mais de dispositivos. Vamos supor que eu queira pegar esse parágrafo e agora eu vou pedir para ela fazer o seguinte. Reescreva o texto e eu vou colocar aqui entre aspas o texto que eu copiei do Wikipedia. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela está reescrevendo o texto de uma forma diferente e de uma forma única. E ela não está copiando isso de algum outro lugar, de algum blog, de algum site da internet. Isso é gerado genuinamente de uma forma original pela inteligência artificial. Vamos fazer o teste? Eu vou pegar isso daqui
que ela fez e vamos tentar achar algum sitezinho de plágio aí pela internet. Verificador online de plágio. Vamos entrar nisso daqui. Detector de plágio online. Colhe o seu texto aqui. Ok. Colei o texto. Verifique o plágio. Cara, é muito... é tanta coisa acontecendo na tela, é tanto anúncio, tanta coisa que tu fica até bolado. Então ele está verificando se esse texto é plágio, se esse texto ocorre em algum outro lugar na internet. E olha só que doideira. 100% único, ou seja, não é plágio. Se você tiver com dificuldade de escrever alguma coisa baseado em outra coisa, tu pode pedir para ela fazer isso para você. Agora, preste atenção que isso daqui não é para você dizer que você que escreveu. Isso é uma ferramenta para você ser mais produtivo. O que eu recomendo que você faça? É que você pegue esse texto e melhore esse texto. Confira e se expresse de uma outra forma. Você vai utilizar a inteligência artificial como base, como inspiração para que você possa, de fato, tirar o que está dentro da tua cabeça e não simplesmente pegar o que ela colocou e você vai dizer, olha só o que eu escrevi. Não faça isso, senão você vai ser escroto. Eu estou melhorando aqui a sua produtividade, não te tornando uma pessoa mentirosa com falta de caráter. Uma outra questão muito maneira. Você é uma pessoa inteligente e que quer aprender cada vez mais. E você usa a internet para isso. Vamos supor que você ouviu falar de um livro muito interessante que isso saiu e você precisa estudar esse livro, só que você talvez não está com tempo de ler o livro todo. Óbvio que existem muitos sites por aí que fazem resumo de livros. Mas por que não você conversar com ela e pedir para ela resumir um livro para você e você ainda poder interagir em qual parte você quer que ela faça algo a mais que um resumo? Olha só que interessante. Resuma o livro Pai Rico, Pai Pobre em formato de lista. Melhor ainda. Não só resumir, porque se eu pedir para ele resumir, ele vai fazer um parágrafo. E em formato de lista, eu quero tipo só os bullet points, as coisas mais importantes que esse livro ensina. Vamos ver se ela vai ser capaz de fazer isso. Olha só que massa. Falou que é um best-seller, falou do autor, e aqui me listou, como eu pedi em formato de lista, os 5 itens mais importantes do livro. E como eu já li esse livro, eu concordo. Tá falando aqui sobre a mentalidade, a diferença entre ativo e passivo, a importância da liberdade financeira, a importância da educação financeira e etc. Agora, por que eu acho que isso aqui é melhor que um resumo que você encontra na internet? Vê se você conseguiria fazer isso que eu vou fazer agora aqui. Eu vou chegar e falar aqui. Conte um pouco mais sobre o item. Vou colocar aqui qual item? O item que ele fala sobre ativo e passivo. O item 2. Vamos ver se ele vai fazer. Olha só que massa. Ele entrou no mérito do item 2 e começou a me explicar o que é ativo e passivo de uma forma mais detalhada do que ele tinha feito anteriormente aqui, somente nessas 4 linhas que ele tinha escrito. Agora ele está me dando um texto maior sobre aquele assunto. Isso é melhor ou não é do que simplesmente aplicativos de resumo, sites de resumo na internet? Outra coisa sinistra que você pode fazer. Presta atenção. Você consegue aprender conceitos complexos de formas simples. Então, vamos supor que eu coloque aqui. O que é economia? Tá? Aprender o que é economia, a princípio pode até parecer meio fácil, mas não é. Isso envolve muita coisa, a interação de muitos sistemas e agentes. Não é um conceito simples, mas olha só. Ok, me deu aqui uma explicação sobre economia, algo aparentemente simples e tal, mas olha que massa. Explique novamente como se fosse para uma criança. Será que ele vai conseguir fazer isso? Ele não, ela, né? Ela ou ele, tanto faz. Isso é um programa de computador e não tem gênero, mas eu chamo de ela porque pra mim na minha cabeça vem sempre inteligência artificial e pra mim isso me soa feminino. Olha só que legal. Economia e a maneira como as pessoas tomam decisões sobre o que comprar, o que vender e como usar os recursos que temos de maneira eficiente. Olha só, dando exemplos básicos do dia a dia. Isso inclui coisas como comidas, roupas, brinquedos. Né? Eu falei para explicar isso como se fosse para uma criança. E ele coloca a palavra brinquedo. Olha, olha aqui. Por exemplo, se você tem uma loja de brinquedos, você precisa decidir o que vender e por quanto dinheiro. Cara, isso aqui é surreal.
Pode ser que você esteja tentando explicar algo complexo para uma criança, mas pode ser que a criança seja você, né? Pode ser que a gente não esteja entendendo muito bem o assunto, ou a gente está muito lerdo hoje, sei lá, eu tô lerdo, tô meio burro, não tô conseguindo entender as coisas direito. Você pede para ela te explicar, como se você fosse uma criança, aí você vai conseguir aprender. Outra coisa muito maluca, mas calma. Isso daqui não é para deixar as pessoas burras. Isso daqui é para ser uma ferramenta. Vamos lá. Vamos supor que você está redigindo um e-mail, ou uma mensagem, ou um texto, seja lá o que for. Você está falando com o seu chefe, ou não sei. Mas o seu vocabulário não é um vocabulário tão bom assim, mas você quer soar como se o seu vocabulário fosse um pouco melhor. Olha só. Vamos supor que eu preciso escrever algo como... sei lá, ontem eu terminei o relatório, preciso entregar na terça, ainda ficou faltando alguns itens, talvez eu atrase a entrega. Cara, escrevi um texto muito resumido, muito simples sobre isso daqui. Agora, vamos supor que, olha só, eu coloque isso aqui entre aspas e eu vou colocar aqui, reescreva o texto de uma forma mais formal. Forma formal. Sei lá, ficou estranho o que eu falei. Eu acho que eu tô precisando usar essa IA mesmo. Mas vou colocar assim mesmo. Vamos ver se sai alguma coisa daqui. Concluí o relatório ontem. Pretendo entregá-lo na terça-feira, mas infelizmente ainda faltam alguns itens. Isso pode levar à entrega atrasada. Tá bom. Esse final aqui, levar a entrega atrasada, eu achei meio esquisito. Mas está aqui o poder. É só você... Se eu, na verdade, vamos até melhorar isso, é porque eu não vou ficar editando esse vídeo só mostrando as partes bonitas. Se der algum problema aqui, vai aparecer o problema. Eu não vou esconder as coisas de você para parecer que essa inteligência artificial é Deus. Às vezes ela erra, vida que segue faz parte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele gerar uma nova resposta. Será que funciona? Vamos ver se ela vai reescrever isso de uma outra forma. Olha só que interessante, agora ela fez um texto melhor. Concluí o relatório ontem e preciso entregá-lo na terça-feira. No entanto, ainda há alguns itens pendentes, o que pode atrasar a entrega. Melhorou? Então, quando você não achar interessante alguma resposta dela, pede para ela gerar uma outra. Se você está gostando desse conteúdo até agora, bem que você poderia dar um like nesse vídeo para poder me incentivar a fazer mais vídeos como esse. Agora, o ponto principal do que eu quero te dizer aqui é, eu quero te dizer do que isso é capaz. E qual é o melhor cenário, qual é a forma mais interessante de utilizar isso? Somar você, as suas capacidades, a sua criatividade, o seu conhecimento, a sua personalidade com os recursos que a inteligência artificial vai te entregar. Então, não é para você sair daqui sendo um copiador, achando que está abafando, fazendo as coisas todas, mas na verdade você não está melhorando, você não está aprendendo coisas novas. Utilize isso daqui para poder melhorar o seu conhecimento, como se ela fosse uma assistente. Então você mais a inteligência artificial é igual a mais produtividade, é igual a você sendo mais produtivo. Eu vou ficar conversando com essa inteligência artificial, tentando extrair várias formas diferentes dela fazer coisas surreais. E sempre quando eu encontrar coisas legais e interessantes, eu vou compartilhar aqui nesse canal. Então, talvez seja interessante você ser inscrito para não perder nenhuma dica. Até mais!